Olá, taurinos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Infates. Se você veio procurar uma mensagem para você ou para algum taurino que você está lidando, talvez você encontre até o final desse vídeo. Ou se você não é de touro, mas chegou até aqui, talvez tenha uma mensagem para você também. Por favor, em nome da nossa troca, eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, para que eu possa levar esse vídeo para mais pessoas. Vamos abrir a mesa de touro e entender qual o assunto, qual a direção que essa mesa vai tomar. Mesa aberta para touro. Os sonhos, a indiscrição, a ociosidade, a tentação. Fundo de deck, a curiosidade. Já vou embaralhar o baralho cigano para perguntar mais informações sobre essa questão, mas a gente já pode falar sobre isso enquanto isso. Vejo aqui um taurino que tem tido alguns sonhos mesmo, não estou falando de desejos, tá? De vontades, estou falando de sonhos, quando a gente dorme, o mundo onírico. Então tem tido alguns sonhos, talvez alguém esteja tentando se comunicar com você ou te acionar através dos sonhos. E talvez isso leve você a pensar sobre isso, tenha levado você a pensar sobre isso e tenha te trazido uma certa curiosidade sobre alguém ou sobre um assunto que você já não queria, já estava meio fechado para isso, sabe? Algum assunto que estava em stand-by, em off. Porque aqui tem a ociosidade e a tentação. Quando a gente está... a gente não tem muito o que fazer e surge a tentação, né? A gente se inclina a querer saber. E a indiscrição do lado, com a curiosidade de fundo, me fala muito sobre ou alguém tentando acessar você, e ela pode estar entrando aí nos seus sonhos, de forma consciente ou inconsciente, não importa. Ou você querendo acessar o mundo de outra pessoa através dos sonhos. A gente vai entender sobre o que a gente está falando aqui com o baralho cigano, tá bom? Por favor, mais informações sobre o que a gente está falando aqui. Que sonhos são esses dos taurinos? É alguém tentando acessar ou é o taurino tentando acessar alguém por meio de sonhos? A casa. Mais uma. As alianças. Mais uma, por gentileza. O urso. Mais uma. A âncora. Fundo de deck. Os peixes. A casa fala muito sobre as nossas estruturas emocionais, sobre a base dos nossos relacionamentos e principalmente com as alianças do lado, né? A gente está falando da base de um relacionamento. O urso, ele traz um certo autoritarismo, controle, mas ele também traz uma certa guiança e também traz o urso nesse baralho, ele está como se estivesse acordando depois de um tempo hibernando, você está vendo? E o que acontece quando o urso estava muito tempo em descanso? Pode ser que a gente está falando aqui sobre uma relação que ficou muito tempo em descanso e por isso há esse acesso através do mundo onírico, porque não há mais um caminho direto para uma comunicação, não há uma relação, não há uma conversa, não há, né? Então os caminhos estão fechados para essa relação. Então talvez através dos sonhos há essa busca por uma estrutura de uma relação que você teve, que você tem, ou que você, guardou. A âncora, ela traz essa confirmação, mas também fala sobre alguém que quer mesmo ter um pouco mais de segurança sobre essa situação. E aqui a gente está falando sobre uma relação que já foi base para você, que já foi estrutural para você, que já foi seu pilar para você, que já foi segurança, que já foi lar, né? Aqui a gente pode estar falando também sobre você estar precisando você estar se sentindo inseguro. E a casa está falando de você,
do seu interno. E aqui, como a gente está falando do mundo dos sonhos, a gente pode estar falando sobre o seu inconsciente, né? Está tentando controlar ou rebater essa situação que vem chegando através dos sonhos. A movimentação dos peixes me fala um pouco mais sobre isso, né? Sobre uma movimentação emocional, na verdade, né? Talvez aqui a gente está falando do mundo dos sonhos. Na água ela traz clareza, sabedoria, emoções. Então talvez a gente esteja falando aqui do mundo dos sonhos, realmente. Vou pedir mais informações com o tarô, mas eu vou antes pegar aqui o fundo de deck do baralho cigano, que eu gosto de fazer isso, porque ele conta uma história, né? Então eu vou tirando as cartas que já estavam embaralhadas no fundo para entender um pouco mais sobre essa história. A gente viu os peixes no fundo do deck, né? Falando sobre movimentação muito emocional, muitos sentimentos aqui, talvez, né? Com relação a esse sonho. Tem um cigano no fundo de deck que a gente pode estar relacionando talvez a esse urso, que pode ser um guia seu que está te guiando através dessa experiência onírica, ou você indo até os sonhos de alguém, ou alguém indo até os seus sonhos, e tem aqui um cigano, um guia, um mentor, enfim, te abrindo as portas talvez dessa relação através dos sonhos, vamos dizer assim, ou seja sobre uma relação que você teve com algum homem, enfim, mas eu acho que fala muito com o urso, fala muito sobre alguém também que quer ter o controle dessa situação e talvez esteja indo te acessar através dos sonhos. A carta, ela quer se comunicar, realmente, essa pessoa está tentando se comunicar com você, mas como não existem outras vias, existem os sonhos, porque existem muitos sentimentos. Talvez essa comunicação seja para trazer de volta alguns sentimentos que precisavam ser ouvidos, vistos, falados, comunicados. O jardim, trazendo aqui a paciência, o tempo de espera, os encontros, a vontade de encontrar. E esse encontro está acontecendo nos sonhos. Só um minutinho. E aqui a gente, né, já tinha aqui a morte, né, o caixão, que é uma transformação, uma relação que já tinha sido tá estagnada, tá parada, nada acontece, né? E o chicote aqui tem a movimentação de energia para reabrir essa relação, tá? Vai acontecer, e é muito pelo espiritual, vai ser mostrado isso para você, ou você vai ver, ou você vai querer revelar, vai querer abrir, vai querer enxergar a situação como ela deve ser. E aí a gente está falando de uma mulher, é uma mulher, uma energia feminina aqui, e ela fez parte, sim, foi uma relação muito enraizada, uma relação que ficou, que teve muito crescimento e agora tem frutos a serem colhidos. É uma conexão, talvez, ancestral, tá? Uma conexão de muito tempo, que já estava no seu caminho, continua no seu caminho, tá? De escolhas aqui, que não são fáceis e muito espirituais, tá? A gente está falando aqui sobre uma questão espiritual a ser resolvida, que está no oculto, que fala dos seus medos, dos seus anseios, dos seus desejos, do que foi escondido e que precisa ser revelado. Através a espiritualidade vai ajudar nessa questão, vai retirar as nuvens, os problemas, o que não estava sendo visto, vai ser removido. Os ventos aqui, ó, de Ansan chegando para movimentar tudo, trazendo aqui, ó, surpresas boas, coisas boas para serem colhidas, uma história importante, um aprendizado espiritual, tá? Aqui a criança trazendo renovação e, ó, a amizade sendo reaberta, solucionada, tá? É uma amizade que traz soluções, que traz portas abertas, tá? Enfrentando as dificuldades e retirando esses bloqueios, essa chave, limpando o quintal, limpando o caminho, limpando as ervas daninhas, limpando tudo, para trazer a mudança que não foi fácil e não é fácil, tá? E vai ter uma ação muito rápida da espiritualidade aqui. Pode estar falando de um Exu que está protegendo vocês, a cobra, a torre e o cavaleiro. A gente está falando de um Exu aqui, tá? Tem um Exu aqui, a conexão aos pássaros depois é Exu, tá?
que está tomando conta dessa situação e trazendo essa conexão, trazendo esses sonhos, trazendo aqui, monitorando essa relação, tá? E pode ser alguma entidade relacionada ao Oxum, às águas, tá? Tem aqui um retorno sim. E muito monitorado pela espiritualidade. Já li todas as cartas do baralho cigano. Fiz uma mesa real com vocês aqui nessa situação, porque eu acho que é muito importante. Muito importante. Achei que devia, tá? Achei que devia real. Então, eu fiz. Tarô. Vamos perguntar aqui sobre essa pessoa. Essa pessoa que escondeu, que manipulou, essa pessoa que mentiu, essa pessoa que trouxe o mal, que paralisou a outra pessoa, essa pessoa ruim, tá? Essa pessoa do mal aqui, que é uma cobra venenosa, uma pessoa cruel, uma pessoa vaidosa, cheia de egos, cheia de manipulações. O que essa pessoa fez? O que essa pessoa fez? Vamos ver aqui. Qual foi o feito dessa pessoa que destruiu isso aqui? Mais informações, por favor. Tá de cabeça para baixo. O As de Espadas, o Mundo. Deixa eu ver aqui. Mais uma, por favor. O que essa pessoa fez? Essa pessoa cruel. 9 de Ouros. Fundo de deck. A Rainha de Ouros. Ela queria ser tudo, né? Ela queria ser a Rainha de Ouros. Ela queria ser a poderosa. Ela queria ditar as regras. Ela queria tudo para ela. A Rainha de Ouros, ela tem muitos bens, né? Ela é rica. Ela é poderosa. Ela planta, ela colhe, ela tem poder. Ela tem as sementes. Olha as sementes que ela plantou. Aqui com 9 de Ouros, tem muita coisa que ela plantou e colheu aqui. Muita coisa que ela colheu. E aqui, o As de Espadas, foi na mente das pessoas. E sutilmente, gente. Coisas que vocês não perceberam. Coisas que vocês acreditaram. Coisas que foram manipuladas de uma forma que vocês nem imaginam. Que quando vocês descobrirem a verdade, vocês vão ficar, de queixo caído. Não, não é possível. É possível. Não, mas isso não aconteceu. Aconteceu. Mas essa pessoa não fez. Ela fez, tá aqui, o mundo. Ela botou pessoas dentro de uma redoma e finalizou coisas sutilmente, mas aqui é uma cobra, que tá vendo que tá em volta dessas pessoas e ela tá comendo o próprio rabo. Chegou a hora do ciclo dessa pessoa encerrar. E ela vai comer o próprio rabo, tá? A Rainha de Ouros vai engolir tudo que ela plantou, todo o veneno que ela plantou. Tá bom? Porque chega aqui o Cavaleiro de Copas, alguém trazendo uma informação valiosa para você, e sentimental, e cheia de coisas que você não sabia, te doando o que você precisa saber, e vai trazer esse 10 de paus aqui para essa Rainha de Paus. Fim. 5 de espadas. Essa rainha, ela conseguiu o que ela queria, venceu. Mas olha que vitória amarga. A que preço? Né? A que preço? Vamos perguntar aqui agora, essa pessoa que ficou amarrada, quieta, bloqueada, silenciada, afastada, que você perdeu e que está tentando te acessar através dos sonhos, né? O que aconteceu com ela, tarô? O que aconteceu com essa pessoa aqui, que ficou completamente de mãos atadas? O que fizeram com ela? O que aconteceu com essa pessoa? 10 de copas, a morte. Mais uma. O que aconteceu com essa pessoa nessa relação aqui? Cavaleiro de espadas, o enforcado e o mago. Exatamente. As relações que ela conquistou, que ela concluiu, que ela conseguiu conquistar com muito amor, né, com carinho, com afeto, com sentimentos bons, foram destruídos pela Rainha de Ouros, lembra?
teve um fim. Numa relação que era muito importante para ela, e a gente está falando aqui que é uma relação com você. Você sabe. Através de coisas que foram ditas, coisas que foram induzidas, sugeridas, sugestionadas, influenciadas, manipuladas para que você acreditasse, para atormentar e convencer a sua mente. E foi muito rápido tudo. E deixou essa pessoa, ó, de castigo, sendo sacrificada. Renunciou várias coisas. Por conta de muita coisa que foi disfarçada, mentida, enganada. O mago transforma as coisas, ele é o mestre das ilusões e da magia, lembra? Ele mente. Ele pega essa pedra e olha essa flor como é bonita. Isso aqui não é uma flor, é uma pedra, mas ele faz de um jeito que você acredita que é uma flor. E é isso que o mago fez com essa pessoa, entende? Foi exatamente isso. Agora eu vou perguntar o que vai se dar nisso tudo, qual o futuro próximo para o taurino. E eu não vou perguntar vou perguntar primeiro dessa pessoa horrorosa, o que vai acontecer com ela? Qual o futuro próximo dessa pessoa que mentiu, enganou, traiu, iludiu, maquinou, manipulou? Conta essa situação, o que acontece com essa pessoa aqui, por gentileza? 3 de espadas, mais uma, por favor. O louco. Adoro. 2 de paus, rainha de paus, 4 de espadas, os namorados, 5 de espadas, fundo de deck, 2 de espadas. Gente, na boa. O que acontece com aquela pessoa, né? Ruim, cruel, que eu falei. Ela vai ser, ó, parada e com dor. Porque quem planta dor, colhe dor. Ela vai sofrer pelo que ela fez, ela vai pagar pelo que ela fez. Ela vai ser tirada de louca, porque na verdade ela é louca, essa pessoa, tá? Vai ser paralisada. E no fundo dessa carta, eu acho muito interessante esse tarô mitológico, no fundo dessa carta a gente tem um eremita aqui dentro da caverna. O eremita não, desculpa, o hierofante, que é o Papa. Ou seja, uma força vem dos céus, divina, e paralisa essa pessoa, um 2 de paus, parado, sem saber o que fazer. Por uma rainha de paus. Uma rainha de paus vai paralisar essa pessoa. Uma mulher que vai ter o poder de paralisar essa pessoa. E provavelmente a gente está falando de você, que tem as informações, que tem o poder, que entende sobre, que está completamente ligada e conectada com a espiritualidade, com a magia, e que vai usar tudo que você tem a seu favor. Você vai descobrir. Porque essa pessoa vai ser calada. Ela vai parar de inventar as coisas que ela fala. As mentiras dela vão ser paralisadas. Porque é uma escolha sua. E ela também fez a escolha dela. Ela afastou 2 pessoas que se amavam. E agora ela vai pagar por isso. Agora, lembra da Vitória, que tem um sabor difícil? Agora ela vai estar aqui, ó. Ela estava aqui. Agora ela está aqui. Agora ela vai ficar no chão. 2 de espadas. Paralisada. Agora quem vai ficar paralisada é ela. Aqui se faz, aqui se paga. A espiritualidade não está de brincadeira não, gente. Não está de brincadeira. A lei do retorno, ela está aí para quem quiser. Cada escolha é uma renúncia, sua cabeça é seu guia. Tantas frases de efeito que eu posso jogar aqui. O que essa pessoa que foi paralisada, que está tentando se comunicar por sonhos com o taurino, o que vai acontecer com essa pessoa? Qual o futuro próximo dessa pessoa com o taurino, caso o taurino realmente dê a chance de escutar essa pessoa? Qual o futuro próximo dessa relação entre você e essa pessoa que foi calada, que precisa de uma chance para ser ouvida, para ser lida, para ser vista?
por gentileza. Dois de paus. Vai vir de novo a voz de Deus para essa pessoa que está paralisada. Ela já está paralisada, né? Não vai ser paralisada, ela já está paralisada. 10 de ouros, trazendo prosperidade para vocês. Vai se resolver com amor, com crescimento, com construção, com lealdade. Mas o quê? 2 de copas. O amor, o afeto vai ser renovado. Esse anjo chega para libertar todas as amarras sentimentais. Mais uma, por favor. A última. Vou pegar o fundo. Rei de ouros. Trazendo aqui, ó, poder de volta para a mão de vocês. Porque não estava na mão de vocês, não, tá? Não estava mesmo. Conselho do baralho Kir, do tarô egípcio de Kir, para o taurino quanto a essa situação. Conselho do tarô egípcio de Kir, para o taurino nessa situação. O melhor a ser feito, o melhor caminho, por gentileza. Melhor caminho para o taurino nessa situação. O mago, mais uma. A solidão, a inovação, a indecisão e o banimento. Fundo de deck, a perplexidade. Você tem o poder de transformar essa situação, né? A gente já falou sobre isso. O mago, ele traz, todas as ferramentas estão na sua mão. E você tem o poder de transformar esses sentimentos, essa relação, essa história, esse problema. Que tem, transformar essa solidão, porque o que existe dentro dessa relação é uma solidão de ambas as partes. Você também não ficou satisfeito com isso. Essa pessoa ficou triste, abandonada, sozinha, mas você também ficou. Não foi fácil para você. Trazendo a inovação para essa situação. E uma escolha. É uma escolha que você vai fazer. Você precisa escolher. Você precisa se libertar dessa outra pessoa péssima e fazer a escolha correta. Banir essa pessoa péssima e, de novo, fazer a sua escolha. E isso vai te trazer uma sensação de, perplexidade. Vai ser incrível. E você está sendo assessorado pela espiritualidade, tá? Você não está sozinho, tá bom? Última carta espiritual, como conselho dessa mesa, que está tão espiritual. Então eu preciso de um conselho espiritual desse baralho aqui, que é lindo. E eu puxo ele só quando a mesa está bem espiritual mesmo. E a gente está falando aqui sobre conselhos da espiritualidade, né? Conselhos da espiritualidade para o taurino diante dessa situação, por gentileza. Deus cornífero, número 33. A força vital. Você vai precisar de força agora. Você está cansado e vai ter cansaço, mas vai ser renovado. Você vai tirar forças da sua mente, do seu corpo, da espiritualidade, o instinto que você tem, a sua intuição, todas as suas partes que te ligam à magia estão sendo ativadas nesse momento, principalmente os sonhos, né? Estão te trazendo as respostas. Mais uma, por favor, para o taurino. Conselho para o taurino quanto a essa situação. O mago, de novo, e a terceira vez eu acho que o mago cai nessa mesa. Retidão espiritual, preste atenção. Preste atenção no espiritual, preste atenção nos sonhos. Olha o mago aqui mexendo aqui na linha do tempo, os portais, tá? Tem um leão aqui, ó. A sua sabedoria, seus instintos, sua voz interior, inteligência emocional. E aqui no fundo um tridente. E ele é bem... Como ele é redondo, eu posso falar que a gente tem influência de uma pombagira, ou de um Exu, enfim, mas eu acho que, né, mais de uma pombagira, auxiliando você nessa caminhada. Mais uma, por favor. O
O pentáculo. Evoque. Evocação. Número 18. Traga a espiritualidade para perto de você. Use do que você sabe fazer, dos seus poderes e das suas entidades, da sua família, da sua egrégora, para trazer sabedoria e limpeza para você, porque vai precisar. A deusa 36, a transcendência chegando para você. Tá bom? Tenha calma, vai com fé, use da verdade, sabedoria e honestidade e da responsabilidade com o outro. Vai dar certo.